Eu costumo dizer, se está toda a gente a ir para a esquerda, eu vou para a esquerda, mas também vou para a direita. Comecei a estudar já anteriormente muito o estoicismo, que é 3 coisas básicas que eu todos os dias revejo através de treino e percebi qual era a diferenciação do futuro da minha área. E a minha área, o conhecimento hoje está acesso a todos, o executar também, vês o número de clínicas que tem aumentado, o número de negócios, agora o provar já não é para todos. O que é uma organização? É um conjunto de pessoas, ou um grupo de pessoas, com propósito ou missão comum, mas que a sua função é resolver problemas todos os dias. O meu propósito é mesmo regenerar vidas. Eu sou feliz a ajudar os outros, eu sou feliz a dar. Nós lidamos com alta tecnologia, mas, por exemplo, a humanização é das características número 1 para mim. Ou seja, a maneira como fala, como atende, como toca. Cada pessoa é uma pessoa. E a saúde não é uma matemática. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje um convidado muito especial, o Nuno Mendes, que é fundador e CEO do Grupo de Saúde Nuno Mendes, que contempla muitas marcas, como vão ver, são na prática 17, e o Nuno tem aqui muito para falar sobre liderança. E não só. Nuno, obrigado por teres aceitado o convite, é para mim um gosto estar aqui contigo. E para começarmos, aquela pergunta que eu tenho feito nos últimos podcasts, que é, quem é o Nuno? Em primeiro lugar, muito obrigado, Sérgio, pelo convite. É um gosto estar aqui neste teu podcast Tribo de Líderes. Quem é o Nuno? O Nuno, em primeiro lugar, é uma pessoa em constante evolução, metamorfose, por assim dizer, e às vezes nós temos o vício de caracterizar a nossa profissão, mas não, o Nuno é muita coisa, ou seja, tem família, por assim dizer, esposa, animais, etc., atua na parte clínica também, ou seja, existe um Nuno que presta serviços na área da saúde estética, mais propriamente com diferenciação na parte da regeneração da pele. É líder também de um grupo de saúde com outras pessoas, ou seja, que acredito muito no trabalho de equipa. Gosto também de praticar desporto e desafios. E, no fundo, como diz a antropologia, ou seja, nós ao longo da vida vamos passando por ciclos e eu gosto de passar por esses ciclos e estou sempre, por exemplo, sinto que neste momento estou a passar por um ciclo de mudança. Mas, acima de tudo, acho que sou uma pessoa com um propósito muito bem definido, que é criar e regenerar com amor e equilíbrio de mim e dos outros. E isto é o que eu acordo todos os dias e o que me faz mover. E este, acima de tudo, é o Nuno. É uma pessoa que se sente igual aos outros, mas que tem uma missão bem delineada. Começamos então mesmo por aí. Por norma, faço a inversão dessa questão para o final, mas eu começava por esta mesmo, que é, qual é a tua missão de vida, se puderes partilhar connosco? A minha missão de vida é mesmo um termo que eu acabei de restar, que se chama regenerar vidas. Regenerar vidas e cada vez mais de um ponto de vista holístico, por isso é que também procuro uma formação muito preparada do ponto de vista holístico, porque, para uma coisa, uma das coisas que mais vemos é tratar de patologias, tratar com equipamentos, mas a coisa que mais nós necessitamos é lidar com pessoas e tratar de pessoas. Ou seja, antes de tratar de patologias, eu cuido de pessoas. E a formação é uma formação que tem que estar sempre em evolução, porque também a sociedade está a evoluir a um ritmo complexo e veloz, por assim dizer. E a minha missão é criar, porque gosto, ou seja, o meu estímulo é todos os dias estar com a minha parte criativa, é isso que também me alimenta, vou no carro e as ideias começam a chover, por assim dizer, e depois, de um ponto de vista clínico, fui cada vez mais afunilando. Posso dizer que há 15 anos a fototerapia laser, ou seja, a medicina tradicional chinesa, ou seja, sempre tive uma abordagem muito global, ou seja, ver o ser humano como um todo. E comecei, por exemplo, na área da depilação a laser, era eu que fazia, a parte da gordura localizada, a celulite, mesmo a parte de terapia manual, depois fui afunilando e neste momento, do ponto de vista clínico, distingo na parte da regeneração da pele, com uma abordagem muito global. Às vezes as pessoas, qual é o protocolo? O protocolo é muito globalizado e tem a ver com toda a nossa experiência de aquisição. E hoje é muito cicatrizes, estrias, rejuvenescimento, ou seja, eu costumo dizer,
se nós temos aqueles resultados com a regenerar a pele, imaginem o que é que conseguimos fazer na parte de rejuvenescimento e outras áreas. Mas quase todas as áreas que nós temos de atuação na parte clínica, eu tenho conhecimento e acho que isso é importante. Ou seja, eu passei por todas as fases e isso também consigo ter uma visão clínica muito mais global. Há aqui, desde já, um ponto que eu gostava de saber e que tem a ver com o teu passado, especificamente. Ou seja, como é que surgiu o teu interesse nesta área? É fruto da tua educação? Ou seja, foi passado, por exemplo, pelos teus pais? É fruto de algum clique que aconteceu contigo na escola? Porque é que ambicionaste entrar nesta área e fazer o que estás a fazer hoje? Eu desde os 4 anos que fui interno num colégio de freiras, ou seja, dormia lá, sempre tive aquele rigor de... Antigamente tínhamos de fazer bem a cama, não é? Senão estávamos a ter aulas e éramos chamados porque a cama estava mal feita. Eu acho que isso também me deu certa autonomia. Eu acho que há uma coisa que, não sei se tem pontos positivos e menos positivos, que é, eu não me lembro muito das coisas passadas, ou seja, sou muito no presente e mais futurista. Eu acho que as coisas surgiram de uma forma natural. Agora, o que é que eu acho que, mesmo agora com a minha idade, eu passei pelas coisas muito rápidas. Ou seja, eu tive aquela fase da rebeldia, por assim dizer. Lembro-me de chegar a casa com piercing e o meu pai ou tiras ou vai com o alicate tirar. Depois também passei pela fase de, ou seja, crescer mais sozinho e ter o apoio do fim de semana dos pais, embora o meu pai depois também foi para a Alemanha, ou seja, era eu e a minha mãe. E era só por contacto via telefónico. Então essa parte de crescer sozinho, ou seja, fazer-me à vida, proporcionou isso. A parte da saúde, eu lembro que eu acho que era para ir para a engenharia civil, deu ali aqueles testes psicotécnicos, depois acabei por entrar na parte da enfermagem, embora nunca me idealizei a trabalhar no hospital. Muita gente, porque surge... Não, ou seja, eu posso dizer que eu estava no 4º ano, e deu-me o clique na faculdade, ou seja, começar a estudar a parte de shiatsu, lembro na altura de medicina internacional chinesa, então eu comecei a fazer cursos aos fins de semana e comecei também a trabalhar gratuitamente em clubes de futebol. Isso que é que me fez? Fez aquele despertar de responsabilidade e ter que ir buscar informação, ou seja, eu estava dependendo muito de mim. E fim de semana, lembro que trabalhava no futsal, também cheguei a jogar futebol, no futsal e futebol 11, e no 4º ano eu já estava a tirar uma pós-graduação em medicina internacional chinesa no ICVAS. E toda a gente, mas como é que conseguiste entrar? Eu disse, porque olha, não diz aqui nada, ou seja, eu perguntei e deixaram-me entrar, porque quando eu terminar já tenho a licenciatura, e depois foi assim muito rápido. Eu saí no mesmo hospital onde faço foi na altura do Hospital da Trindade, o estágio, convidaram-me para ficar lá. Sempre fui muito trabalhador, ou seja, a cumprir as minhas missões. Depois são muito detalhes, ou seja, cheguei lá e pus as etiquetas nas gavetas que faltava. Gosto muito da parte da humanização, ou seja, o contacto com a pessoa. Depois lembro que fui tirar um curso de reflexologia e fui convidado porque faltava alguém na universidade para dar ao 4º ano, ou seja, eu saí e fui logo recortado, entre aspas, porque surgiu a oportunidade até do curso mais barato que eu tinha feito até agora. Que foi reflexologia, e depois lá está, entras na faculdade e dizes, agora vamos estudar. Então foi sempre um ciclo, muitas vezes pensado, outras vezes surgindo naturalmente, e observando essa naturalidade, e sempre, eu costumo dizer, planeia devagar e age rápido. E depois tive algumas decisões na minha vida que foram importantes quando eu parei. E lembro de alguns cursos que eu tirava, que lembro que pedia dinheiro para ir fazer os cursos, nomeadamente terapia sacrocraniana, ou seja, tudo que era novidade eu gostava de estar lá. Eu costumo dizer, se está toda a gente a ir para a esquerda, eu vou para a esquerda, mas também vou para a direita. E houve momentos decisivos nesses cursos que me levou a tirar e fazer reflexões. E então eu procuro muito algumas formações durante o ano para, um exemplo, PNL, de coaching ou de gestão em negócios, porque estou lá, estou a absorver a informação e está-me a fazer repensar a vida pessoal, a vida profissional, o nosso caminho futuro, perceber a sociedade para onde é que está a evoluir. Eu acho que as coisas foram muito naturais, naturais, mas com alguma sabedoria para saber escolher os caminhos também corretos. E acho que cada vez fui descobrindo a minha missão, o meu propósito. É quase como aquele dão, ou seja, somos bons naquilo, então vamos trabalhar cada vez mais
Porque, no fundo, eu acredito no talento, mas acredito que é o trabalho duro que nos vai fazer ser melhores perante esse talento, exatamente. O talento vence jogos, mas o trabalho duro vence campeonatos. Exatamente. E o trabalho de equipa. Também em trabalho de equipa. Aqui, para quem não conhece o Nuno ainda, portanto, tenho que fazer essa ressalva. Primeiro deve conhecê-lo, né? Portanto, devem procurar aqui o Nuno Mendes. Mas ele tem uma particularidade muito curiosa. És a pessoa que eu conheço, pelo menos, que tem mais formação que basicamente toda a gente que eu conheço. Portanto, tu tens, eu vou tentar não me enganar, portanto, tens, acho que 2 licenciaturas, 2 mestrados, 3 masters, tens um MBA, tens mais de 80 cursos de curta duração, etc. E eu confesso que quando vi o teu currículo, eu pensei, opá, eu adorava ter a quantidade de conhecimento, não cursos, conhecimento que tu tens. Porque tu nota-se claramente que és alguém que está sempre à procura de evoluir. Qual é a tua melhor característica? É esta ou tens mais características que achas que te encaixem na perfeição? Eu, em primeiro lugar, não me gosto... Eu não tenho aquela coisa de eu quero ser como aquela pessoa. Sim. Não. Eu quero ser sempre com a minha autenticidade. Sim. Agora tenho algumas inspirações. Isso. E acuso muito a minha responsabilidade de dar o melhor às pessoas. Então, se eu estou já ligado ao ensino universitário há 15 anos e também tenho feito uma carreira dentro das minhas perspectivas, ou seja, lá está, eu acho que nós trabalhamos por ciclos. Houve ciclos em que me dediquei muito mais à parte clínica, em determinada área, por exemplo, mais fototerapia laser. Houve outro ciclo que me dediquei muito mais, por exemplo, a um trabalho bioenergético, perceber a pessoa mais de um ponto de vista vibracional. Outra parte, mais desenvolvimento pessoal, ou seja, e depois nós entramos no mundo de desenvolvimento pessoal e é um mundo interminável, ou seja, nós temos aquele complexo que é quanto mais sabemos, às vezes parece que menos sabemos. Porquê? Porque é a mesma coisa que nós somos o contexto do nosso ambiente. Sim. E conforme o nosso ambiente vai conhecendo mais pessoas, mais realidades, é quase muito... já tens muita coisa, mas comparado com quem? Certo, ou seja, e eu comparo-me ou inspiro muito em grandes líderes, do ponto de vista clínico, ou seja, daquelas pessoas de referência a nível mundial. Então nunca pensei muito só localmente, mas mais mundialmente. Certo. E agora também já estamos a começar a fazer esse percurso. E adoro informação, adoro conhecimento, adoro estar numa mesa e que eu não gosto de falar dos outros, ou seja, gosto de captar a experiência das outras pessoas, o que é que eu posso aprender. E acho que, tenho certeza, toda a gente tem algo a aprender e a ensinar. Eu posso ser muito bom na minha área, mas depois não sou tão bom noutras áreas, como a liderança pura, por assim dizer. E para mim a informação é fulcral. Agora, não é por eu ter muitos cursos, agora os doutoramentos, que eu sou melhor que os outros, não. Teóricos há muitos, práticos há poucos. E acima de tudo eu quero sempre pautar pelos resultados. Quer clínicos, quer em termos de empresariais, por assim dizer. Sim. E estou numa fase que sinto-me feliz por isso, ou seja, nunca me desviei da minha essência e não me iludo. Por exemplo, posso dizer que ainda penso eu há 3 semanas, houve uma reportagem minha na TV, e foram 10 minutos, não é, no Jornal Nacional. Eu já sabia, porque tinha sido gravado muito anteriormente, e posso dizer que eu acabei de ver, que é uma das características que eu tenho que festejar mais, acabei de ver e estava a responder às pessoas até às 2, 3 da manhã, casos do outro mundo, ou seja, pessoas a pedir ajuda, e outro dia eu só pensava, ok, qual é o próximo passo? Este já passou. Sim. Não é? Mas depois também, passado uma semana, até no Brasil disse, devia ter festejado esta conquista. Ou seja, acho que também temos de estar sempre a refletir para melhorar algumas características. Agora, não me levantou, pelo contrário, pôs-me mais os pés no chão, mais responsabilidade, dizer, ok, ainda tens de ser melhor, ainda tens de estudar mais, ainda tens que pôr muita coisa que estava na tua cabeça, que às vezes tens receio da não aceitação, e acho que estou nessa fase de carregar outra vez um bocadinho no acelerador, porque lá está, semeei, reguei, ou seja, cuidei com alguma sabedoria, fui adquirindo conhecimento e agora já estou com outra bagagem para um novo ciclo. Isso é mesmo o típico de quem quer sempre mais. É excelente, acho que é a mentalidade que todos nós deveríamos ter, desde que, já agora só fazer aqui um parênteses, que também não nos afeta depois, obviamente, mentalmente, não é? Muitas vezes
o facto de termos as expectativas acima da realidade acaba por fomentar que sejamos infelizes. No meu caso, acho que temos algumas semelhanças nesse aspecto. Portanto, eu sinto que tenho uma mentalidade progressiva, ou seja, a Carol Dweck fala nisso no seu livro Atitude Mental para o Sucesso, Mindset, Atitude Mental para o Sucesso, onde ela nos diz que as crianças, sobretudo, que gostam de desafios e veem a vida como um caminho interessante para atingir o sucesso, vão ter mais sucesso do que aquelas que acham que o destino está traçado à partida e que, consequentemente, nós vamos ter o fim que estava escrito nas estrelas para nós. Portanto, eu acredito que não. Todos nós somos capazes de escrever. Portanto, queria só deixar aqui essa reflexão. Nuno, tu tens 17 marcas ligadas ao grupo, sendo que algumas estão na área da saúde, outras não. Aqui quase todas ligadas. Sim. Eu estava aqui na minha cabeça com algumas que não estariam, mas posso estar de certeza que estou a ver mal. Portanto, como é que surgiu este caminho da expansão das marcas? Era interessante. O Covid, para muita gente, foi, e para mim, ainda estou a pagar alguma coisa do Covid, por assim dizer, mas olhando agora foi das melhores coisas que me aconteceu a mim. Ok, pessoalmente. Porquê? Porque me obrigou pela primeira vez a conhecer o meu sofá, o meu apartamento e a parar. Lá está. Eu costumo dizer, eu só tive o primeiro domingo livre há poucos anos. Se calhar 5 anos. O resto era sempre... Era o meu tempo livre, fazer formação, Barcelona, Londres, etc. E eu cheguei à conclusão de apagar a televisão. Comecei a estudar já anteriormente muito o estoicismo, que é 3 coisas básicas que eu todos os dias revejo através de treino, que é não controlar os fatores externos. Então o que é que eu podia controlar naquele momento? Respeitar todas as normativas de segurança, dar apoio aos colaboradores e esperar, por assim dizer. Ou seja, eu podia controlar-me a mim. Sim. Depois, nunca percas as tuas virtudes. E terceiro, acorda e sabes que vais ter problemas e se não estiveres melhor vai ser o teu dia. Então, cada vez mais vejo, ok, vamos ter problemas, não é? E no tempo de Covid, posso dizer que escrevi 3 livros que ainda não saíram. 3. Trabalhava das 8 às 10, com rigor, ou seja, vestia-me, fato de treino, ou seja, fazia exatamente como se estivesse a trabalhar, só que em vez de estar na prática clínica, estava a fazer outras coisas. Li 33 livros, não me esqueço, ou seja, uma rima de livros lá em casa, e eu leio, sublinho e faço sempre o resumo e preparei-me bem. E depois há também um estudo que eu estou todos os dias a pensar, que é uma enfermeira australiana, a Brownie, que fez um estudo durante, penso eu, 5 anos, 5.000 pessoas, em fase terminal, que era o que é que mais te arrependes, ou seja, a teoria do arrependimento. Sim. E uma das coisas... Ou seja, foram, acima de tudo, 5 perguntas. Primeiro, não te preocupar tanto com os outros, etc. Mas foi a coisa que mais me arrependo daquilo que não fiz. E eu fui adiante, por exemplo, uma marca que se chama Regerix, que é de suplementação vitamínica, mas muito diferenciada do mercado. Lá está. Eu, quando monto alguma coisa, tem que ser muito diferenciado. Que é basicamente um suplemento, ou seja, eu tenho, por exemplo, o PowerVit, que é uma cápsula que tem 30 vitaminas. Ou seja, eu digo, qual é... o suplemento alimentar vitamínico que mais vende no mundo. Ok, Centrum. Quantas vitaminas tem? O que é que eu posso fazer? Depois também tem muito conhecimento fisiológico, também tem muita parte da farmácia. E então idealizámos, por exemplo, o nosso tem 30 componentes só num comprimido. Incrível. E aquilo era para sair 2, 3 meses antes de Covid. O que é que sucedeu? O adiar. Ou era porque tinha que ser perfeito, ou porque não havia dinheiro, não é? Porque temos que analisar sempre o investimento para outras áreas. E depois veio o Covid e posso dizer, se eu tivesse esse suplemento, se calhar as coisas estavam de outra forma. Porquê? Pronto, porque foi o adiar, e apercebi-me que muitas das coisas que eu já tinha pensado tinha que começar a pôr em prática. Então foi muito após o Covid que comecei a criar o nosso ecossistema. Então o que é que consiste o ecossistema? Consistem nas áreas que eu consumo, nas áreas que eu domino e nas áreas que eu consigo dar alguma performance pessoal, que é do ponto de vista clínico. Então, o que é do ponto de vista clínico? Muito na área da saúde estética, ou seja, quase como uma especialidade, depois vamos buscar as áreas de apoio. O ROP, que também foi uma diferenciação,
que é a forma como tratas o atleta de alta competição, tratas o cidadão comum, ou seja, na parte da reabilitação, temos outra marca. E depois, produtos. E quais são os produtos? Suplementação vitamínica, cosméticos, aromaterapia. Depois surge uma possibilidade do cannabis, que é uma área que eu sei que vai explodir, entre aspas. Até vou agora tirar uma formação lá fora, específica nesta área. A área da sexologia. E como é que surgiu? Muita gente, mas o que é que tem a ver, tu que tratas a pele, com a parte dos produtos sexuais? Muito fácil. Eu tirei uma especialização avançada em sexologia clínica durante 2 anos. E porquê é que eu tirei essa especialização? Porque a minha tese de doutoramento é estrias. Fui convidado para dar aulas na parte da reabilitação do pavimento pélvico, ou seja, nomeadamente incontinência urinária. Então, olhando para uma pessoa, a pessoa tem estrias. Eu peço para fazer, um exemplo, a barriga de grávida. A barriga, ou seja, faz uma grande expansão. Fazendo uma grande expansão, eu tenho, por exemplo, o músculo transverso profundo enfraquecido. Isso o que é que leva? Leva uma fraqueza, por exemplo, uma grande probabilidade de incontinência urinária. Tendo incontinência urinária, eu tenho um problema na área da sexologia. Então, os produtos, que não tem que ser um tabu, ou seja, podem auxiliar, e então montamos uma sex shop online de prazer e reabilitação. Como? Produtos que já existem no mercado, mas sempre gosto de ter a minha marca, o meu cunho pessoal, e pesquisas, contactos. Pode ser que tenha contacto, sei lá, 600 fábricas, e depois escolher as quantidades, os produtos, a qualidade, ou seja, mas há uma coisa que é a qualidade. E perceber que tudo temos que semear para colher, ou seja, tenho o caminho bem delineado. Depois a parte da investigação. Porque eu gosto muito de colher dados, mas o ensino, nós sabemos que quem está na universidade, um artigo científico, uma prova baseada em evidência, vale muito mais que uma pós-graduação hoje em dia. E percebi qual era a diferenciação do futuro da minha área. E a minha área, o conhecimento hoje está acesso a todos, o executar também, vês o número de clínicas que tem aumentado, o número de negócios, agora o provar já não é para todos. Até porque todos não... É preciso investimento. Posso dizer que eu tenho hoje, para pagar um artigo, numa das melhores revistas do mundo, sobre estrias, 2.600 euros. Ou seja, para sair naquele artigo, eu tenho que pagar. Mas lá está. Ou seja, é provar algo para o mundo, onde depois também somos convidados para palestrar e e somos premiados, por assim dizer. É um investimento. E então, o que nós queremos no futuro é, temos um investigador a tempo inteiro, em que queremos também aumentar essa área, fazemos já parcerias com universidades, que é fundamentar a nossa prática. Ou seja, então como é que eu posso provar? Fotos antes e depois, os testemunhos, não é? Satisfação, e depois fundamentar prova baseada em evidência. Depois o que é que nós temos? Abrimos agora a escola de formação, também, a EA, a Escola Integrativa, porque dou aulas há 15 anos, descobri algumas fragilidades e acho que vai ser também uma escola disruptível, até começamos a ligar muito agora à parte dos astronautas, mas posso dizer que só na área da saúde já idealizei 78 cursos que nenhum deles existe em Portugal. Isto porquê? Porque faço muita formação, já estive em várias universidades e consigo ter esse arcabouço, por assim dizer. E depois estamos a entrar noutras áreas. Neste momento tenho muitos projetos. Estamos a formar uma coisa que se chama ecossistema. Não é? Isto é quase como as vendas, o marketing, tudo vai trabalhar em ecossistema. Nós só temos que perceber o que é que as grandes marcas estão a fazer, case studios, como é que estudar comportamento humano. Porque as plataformas, os softwares, tudo está a mudar. Agora, o comportamento humano, acho que é a principal coisa para nós entendermos. Por isso é que hoje em dia veio o neuromarketing, neuroprodutividade, a neuro, etc., do estudo de comportamento. E é isso que eu faço. Cada vez mais estudo pessoas. E gosto de regenerar a vida das pessoas. Então procuro holisticamente ir buscar o leque. Muito interessante, pá. E o facto de perceber o caminho e a forma como podia explicar que todas as marcas têm uma especificidade e porque é que foram idealizadas. Você dizer que todo o pormenor do rótulo é pensado a pormenor. E muitas coisas, não só a curto prazo, mas a médio prazo, a perceber o que é que eu idealizo que vai ser a sociedade. Aqui muitos caminhos possíveis para a nossa conversa. Por exemplo, 2 áreas que eu estou neste momento a aprofundar estudos. Quais? Filosofia, nomeadamente estoicismo, que é uma área que eu sou apaixonado, mas filosofia, que muita gente não me deixa entrar porque eu não tenho licenciatura em filosofia, mas quando me dizem que não, é quando eu quero fazer e vai ser.
Fui agora convidado para dar aulas numa das melhores universidades do Brasil, ou seja, que era um objetivo meu, se calhar até mais a médio prazo, e pronto, ou seja, o que é que eu posso tirar para levar de inovação, etc. Porque onde estou quero fazer bem, é sempre esse o meu princípio, o melhor que sei. E estou a estudar muito também neurociência. Porquê? Porque mergulhei no estudo da produtividade. Certo. E quando mergulhas no estudo da produtividade, que é, toda a gente se queixa do tempo, não é? E o que é que eu posso optimizar o meu tempo com mais foco? E então tudo é estudo, ou seja, hoje em dia nós não precisamos de inventar a roda. Sim. Precisamos é de observar cada vez mais, é quase como o comportamento do nosso ecossistema, a biomimética dos animais, as alterações climáticas, o ser humano para onde é que se está a dirigir, e nos dá muitas respostas. Sim. E é esse, neste momento, o mergulho que eu estou a fazer para depois transportar para a clínica e para a área dos outros projetos. Assim, do ponto de vista geral, já agora que falaste na produtividade, acho que quero dar aqui uma chega da filosofia. Da filosofia também quero falar um bocadinho sobre isso contigo, porque é uma área que também me interessa e que também já ponderei fazer a licenciatura, mas antes tinha outras coisas que gostava de fazer. Que tem a ver com a inteligência artificial. Ok, que já existe Não. Então diz lá qual era o teu caminho para esta caminho inteligência muito artificial. Simples. Relacionado com filosofia. Neste momento até tenho um projeto com um grande amigo e sócio da expansão e estudando as marcas e nossa visão, que é uma visão muito integrada de desenvolvimento de softwares, etc. Porque sabemos que temos que caminhar para lá. E depois a inteligência artificial também nos está a despoltar. Ainda estou a começar a dar os primeiros passos. Mas o meu primeiro entendimento foi o que é a inteligência artificial, o que é que eu preciso. E o que é que me ensinaram, o que é que nos ensinaram, pelo menos a mim, muito na escola? Responder e decorar. Certo. Mas nós precisamos de ir ao passado para produzirmos o melhor futuro, que é pensar. E a filosofia fez muito o porquê, não é? Também o Simon Sinek, ou seja, o porquê cada vez mais vai estar enraizado para passar a mensagem e o nosso processo mental. Então, saber fazer as perguntas corretas, nós vamos ter a resposta correta. E isto tem a ver, olhando para a liderança, tem a ver com o processo de comunicação, tem a ver com os people skills. É uma das armas principais que nós precisamos, é aprender a fazer perguntas. É isso. E eu, por exemplo, tenho que aprimorar essa área. É o futuro, é fazer perguntas, porque as respostas vão ser difíceis de encontrar, principalmente em relação a algumas áreas. Há um senhor que é o Pascal Finet, que ele fala muito sobre isso, que é mais do que as respostas, no futuro o que tu queres é perguntas mesmo. É mesmo esse o caminho. E isso abre-nos visões, ou seja, nós perante uma situação, o nosso cérebro começa a abrir. Não é? Costuma ser com o cérebro depois de expandir, nunca mais quer parar. E é isso, efetivamente. Muito bem. Aqui, em relação... temos mesmo muita coisa que poderíamos conversar. Filosofia é uma área que me interessa particularmente. Estoicismo também, leio com frequência coisas acerca dessa temática. Mas não só, portanto, Aristóteles, Platão, todos eles tinham tanta coisa para nos ensinar a Sócrates e que vale a pena. Em termos de liderança. Sobretudo. Nós só temos que olhar para o passado. É isso. A liderança e o mundo, nós só temos que olhar ecossistema, animais, as nossas respostas estão todas... É a mesma coisa que a produtividade. O nosso cérebro está aqui todas as respostas. Nós temos um curso de liderança, que é o Programa de Formação de Liderança, e há um módulo que é sobretudo no módulo da autoliderança, em que nós vamos ao passado. Porque o primeiro é a Antropologia e Biologia, onde nós falamos sobre a biologia do ser humano. Portanto, 12 milhões de anos de história versus, aliás, 3,5 milhões de anos de história versus 12 mil anos em que somos agricultores. O impacto que tem o período da agricultura não pode ser tão grande como era todo o resto que nós temos desde os australopitecos, a indústria, por aí fora. E temos agora as crianças da inteligência artificial. Certo. Ou seja, se nós percebemos o que aconteceu no passado, nós percebemos o presente, sobretudo a nós mesmos, numa primeira instância, para depois conhecermos o... Concordo. Portanto, nós temos que pegar nisto que o Nuno disse para perceber de facto quem é que nós podemos ser enquanto pessoas no futuro, porque vai acontecer novamente tudo o que aconteceu no passado. Aqui um ponto importante que eu te queria questionar, que tem a ver com a liderança, mas também tem a ver com produtividade. Calculo que o teu tempo, que seja como o meu, não é? Todos nós temos 24 horas, mas tu fazes muito mais coisas no teu tempo do que eu faço. Eu já achei que fazia muitas coisas. Portanto, comparando-me, noto que tu tens o teu tempo mais otimizado. Que desafios é que tu sentes no teu dia-a-dia
para conseguires manter essa dinâmica da produtividade, sabendo que queres mais, obviamente. E uma outra pergunta relacionada com isto, que é se a tua equipa sente estes desafios também, ou seja, tu sentes que a equipa podia ser mais produtiva, e se não é, já agora, pronto, para que é que achas que isso deve? Tem a ver com a falta de processos ou tem a ver com alguma outra coisa em específico? Eu às vezes é difícil de explicar porque, no fundo, eu tenho a parte organizativa das empresas, das marcas, mas a minha grande, não é grande, ou seja, a minha paixão e a minha vocação é a parte clínica. Então eu dou 55 horas de consultas, em média, por semana. Hoje já somos 80 e tal pessoas na instituição. E então eu tenho as segundas-feiras para as marcas todas, tenho as quartas-feiras mais internamente para as reuniões. É tudo muito bem programado. Daí o estudo da produtividade. Eu acho que amanhã vou estar muito melhor do que hoje. E principalmente o último meio ano, lá está, tem sido um ciclo para repensar muitas das situações. Então, o que é que eu posso optimizar e ser o melhor líder? Mas eu também sou o melhor líder porque cada vez mais começo a estar rodeado de líderes com eficácia à minha beira. E a minha função também é formar todos. Eles são líderes, mas líderes naquela função, naquele processo, por assim dizer, é formar esses mesmos líderes. Então estamos, neste momento, num processo também de metamorfose para eu poder crescer, ter mais tempo a pensar, que é uma coisa que eu acho que nós pouco temos. É quase como autoconhecimento. Hoje tomamos banho, se calhar a correr. Não sentimos o nosso corpo, a nossa respiração, o cheiro, não é, do nosso ambiente, porque damos as coisas como bem adquiridas. A mesma coisa que a respiração, das coisas mais importantes que nós temos e que agora vemos os atletas de alta competição fazer treinos respiratórios. E depois, o liderar as empresas, tudo é um padrão. Ainda agora estive em São Paulo a fazer uma formação intensiva, de 14 horas por dia, em gestão de estratégia. E nós levamos as nossas dores, as nossas dúvidas. Será que é só a mim? Será que eu estou a ser correto? Ou seja, as dúvidas, não é? Que eu acho que todos temos. E chego lá o primeiro dia, estávamos a fazer as apresentações, porque é que estão lá, as dores, etc. E eu fui dos últimos a falar. Eu disse, caraças, isto é 100% exatamente com as mesmas dores, com as mesmas queixas. Então, tudo é um processo. Só que, lá está, às vezes as pessoas não conhecem essa realidade. Sim. E há certas coisas, contactos, experiências, frases. Lá está, eu leio uma frase, há pessoas que leem a frase, partilham. Eu reflito muito o porquê daquela frase. Parte filosófica da coisa. E mudou, por exemplo, o meu mindset de ver as coisas também. Que é, nós descrevemos muito o que é uma organização. E uma organização é um conjunto de pessoas com uma missão comum, com um propósito comum para chegar a determinado objetivo. A mim der-me o mindset. O que é uma organização? É um conjunto de pessoas, ou um grupo de pessoas, com propósito ou missão comum, mas que a sua função é resolver problemas todos os dias. Certo. Porque vamos ter sempre problemas, ou seja, a nossa função é resolver problemas internos e externos. Certo. Porque se a empresa cresce, vamos ter problemas. Se mantém, vamos ter problemas. Se cresce, vamos ter problemas. Agora, como é que podemos optimizar? Que é, uma empresa é escalável ou escalonável? Certo. Que é completamente diferente. Mas se nós queremos empresas escaláveis, tem pessoas e vou fazer este ciclo, ou seja, marés que penso que são um líder eficaz, outras que têm caminhas dúvidas. O nível, às vezes, se queres subir a escada, vai ficar mais difícil e as pessoas já não te vão acompanhar, ou estão em processos, ciclos diferentes, vibrações às vezes diferentes. Depois, optimização de processos, e por exemplo, neste momento, ainda estou nesta fase de pessoas para passar para os processos, a seguir automatização e a seguir, não é, software, ou seja, isto é que é escalável. E eu acho que a gestão de pessoas é a dor de toda a gente, o lidar com pessoas. E é essa área que eu tenho mais debruçado, agora neste tempo, fazendo acima de tudo muita reflexão, e estou a planear as coisas de outra forma, mas para formar mais pessoas, perceberem qual é o nosso objetivo, sabermos qual é o nosso ponto A, que estamos, e sabermos bem qual é o ponto B, sabendo que vamos ter obstáculos. Agora, olhando para a água,
ou seja, vamos contornando tudo. Nós temos a liderança, o nosso ecossistema natural ensina-nos muito. Sim. Dentro da liderança, o facto de termos vários níveis faz com que, neste momento, eu acredite que tu estejas no nível liderança de líderes. Portanto, nós temos 7 níveis, mas os 4 principais são a autoliderança, portanto, a liderança do próprio, que é, para mim, o mais desafiante e o mais importante, porque todos nós, independentemente da fase em que estamos, somos líderes nós mesmos. Temos a liderança de equipas, que é quando nós gerimos uma equipa e temos que liderar essas pessoas. Depois temos a liderança de líderes, que é liderarmos os líderes que irão liderar essas equipas. E, por fim, que aqui diria que está no meio das duas, liderança da organização, sendo que, obviamente, esta é o que já o fazes, não é? Mas estás a focar-te em liderar líderes que irão continuar a mensagem para que tu, basicamente, esgotes a tua função, não é? Portanto, é tu teres pessoas que vão continuar isto mesmo quando tu já cá não estiveres, por exemplo. Sim. Portanto, esse é o grande desafio. Para o legado. Isso. No fundo, eu acho, de tudo que tenho visto, com base na minha experiência e conhecimento, que esta é uma das fases mais difíceis, por 2 grandes motivos. Um, porque, que não acho que seja o teu caso, nós tendemos a ver as pessoas como uma extensão de nós mesmos. E isso, na minha opinião, é errado, porque cada um é um ser individual, cada um tem as suas características e, consequentemente, o estilo de liderança da pessoa A nunca vai ser igual ao meu. E está tudo bem. É isso que é a vantagem. Frase que me ensinaram e que agora vejo de outra forma, que é: faz aos outros aquilo que gostarias que fizesse a ti. Certo. Completamente errado. Faz aos outros aquilo que gostarias que aquela pessoa fizesse. Isso então, mesmo. eu tenho que ter a capacidade de melhor perceber quem é aquela pessoa que está à minha frente numa fração de microsegundos, às vezes. E isso é estudo. Isso é treino. Isso é treino. Tudo é ciência, portanto, tudo é conhecimento. Mas eu, enquanto liderança, também tenho que ter a humildade de perceber que líder é que eu sou e posso ser. E há certas características, por mais que eu treine, eu nunca vou ser aquele, porque às vezes nem gosto de ser. Por exemplo, a gestão de pessoas é uma coisa que me consome muito, perco foco para criar, ou seja, eu, quando estou com a pessoa no seu tratamento, apesar de ter várias coisas, eu consigo fazer muito on e off, como eu costumo dizer, ou seja, eu estou ali com a disponibilidade máxima. É por isso que eu tenho tempo para isto, tempo para aquilo, e consigo fazer essa decifração. Agora, tenho grandes líderes, como auxilio, por exemplo, a minha esposa é uma líder nata na parte da gestão de pessoas, de recursos humanos, tenho um departamento de pessoas, tenho a parte da comunicação, abaixo de mim tenho 4 coordenadoras neste momento, depois temos as responsáveis de serviço, ou seja, todo um organograma, e perceber o que é o meu potencial. E o meu potencial, às vezes, enquanto líder, é também criar, inspirar, muito para a parte mais clínica. E, por exemplo, na parte dos produtos. Eu sou um criativo nato, então tenho que ter também, por exemplo, uma líder a gerir a parte mais organizativa e burocrática, por exemplo, que é uma coisa que eu dispenso, as burocracias, principalmente em excesso. E acho que isso também é a liderança, porque às vezes pensamos que o líder tem que fazer tudo. Não é? E eu acho que todos têm essa capacidade de liderança, têm é que perceber autoconhecimento, e às vezes experimentar determinadas áreas, isto não é para mim, voltar atrás, e depois perceber e ir formando o ecossistema de um polvo de pessoas que vão acrescentando valor àquelas coisas que tu não és tão bom. É isso mesmo. Há aqui várias perguntas que eu tinha e que tu já foste respondendo pela forma como estás aqui a partilhar, o que é excelente, porque assim já fico a resposta. Aqui, dentro da autoliderança, algumas questões que eu tenho para ti, e depois na liderança, no desafio de encontrar os líderes para o teu negócio. Dentro da autoliderança, pelo que eu entendo, do pouco que nos conhecemos ainda, mas que estou muito curioso em te conhecer mais, é que a educação que tiveste e a forma como foste evoluindo baseado na tua educação, fez com que tu fosses muito bom na organização, portanto, na gestão do teu tempo, etc. Mas tu tens desafios de autoliderança diariamente, assim, quais é que são, se puderes partilhar com quem nos ouve? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança
e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Completamente. Posso dizer que, por exemplo, eu todos os anos já programo tudo, eu tenho que ter um desafio pessoal. Por exemplo, eu já fiz provas de sobrevivência de 50 horas, ou seja, a maior experiência tem que ser vivida. Certo. Não é? Porquê? Se eu ando à chuva, a correr, às 5 da manhã, com 2 graus negativos, ou seja, porque é que eu depois está a chover e não posso ir para o trabalho? Não, ou seja, porque eu tenho um meio de comparação. E então eu próprio crio esse desafio. A mesma coisa que a rotina de treino. Também já passei por várias fases. Neste momento, acredito cada vez mais, já que falamos de líderes, por exemplo, eu quero ser um líder pelo exemplo. E vejo do ponto de vista clínico muita gente a falar. Não é? Toda a gente opina da alimentação. Eu costumo dizer, tira a roupa. Certo. Como é que estás? Não é? Eu, acima de tudo, gosto de provar, gosto de seguir pelo exemplo, sempre, ou seja, percebendo que isto é cíclico, assim, para cima e para baixo. Há dias estamos melhores, outros dias estamos piores. Todos temos as nossas vulnerabilidades. Agora, por exemplo, eu treino 6 horas da manhã. É uma disciplina agora. Sim. É aquele meu momento de meditação. O que é que me sabe bem? Levantar, cuidar dos gatos, ter aquele momento, toma o café, toma os suplementos alimentares, o carro, ou seja, vou para o carro, muitas vezes estou ali 1 minuto sozinho a ouvir o canto dos passarinhos. É aquele momento do dia em que desligo, ok? Está a começar um novo dia. A seguir vou na minha viagem, por exemplo, o que é que eu optei? Só os podcasts, ou seja, a minha gestão de tempo. Em vez de ouvir rádio, que já me incomoda, lá está, gosto de acrescentar conhecimento, é uma maneira prática de ir absorvendo. Agora, ouço aquilo que eu escolho, não é? Tenho essa capacidade. No treino, tenho objetivos. Posso dizer que hoje estipulei um objetivo para 2025, ou seja, ser capa de uma revista, porque faço 40 anos, ou seja, lá está, os desafios agora. É para aparecer, não, é para mim. Eu tenho que me colocar o meu próprio autodesafio. Então faço provas de sobrevivência, faço Sparta Race, e posso dizer que vi um filme, depois comecei a ver vídeos na internet e fui à Espanha fazer uma prova sozinho. Ou seja, fui para Andorra. Para Andorra fazer. Foi uma experiência espetacular para mim, porque consegui sair do meu mundo real, entrar no mundo imaginário, desculpa lá, mas depois até correu melhor que o que eu pensava. Neste momento, por exemplo, fui em outubro à Itália, também fazer uma prova, tive quase 3 dias sem andar. E crio desafios, ou seja, por exemplo, agora gosto muito também de andar de moto, faço o Les a Les. Tenho sempre 3 desafios por ano. Por exemplo, agora liguei um colega meu
que está ligado à parte militar, olha, quando é que vamos dormir no meio do mato? E ele, também estou a precisar que assim de sairmos, então crio esse desafio. Por exemplo, a água fria de manhã, ou seja, terminar o banho com água fria. Sou muito rígido comigo próprio, sou exigente comigo próprio e coloco-me sempre aos desafios, o que eu acho que também me torna mais resistente. Mais forte, porque eu acho que há duas características que me caracterizam e eu acho que tem que caracterizar os líderes, que é a resiliência, que é dar, caímos e levantamos, não é? Resiliência, e a consistência. Eu acho que fui sempre muito consistente. Há determinados processos que eu agora começo a dar frutos porque eu fui muito consistente na parte clínica, na parte de estudo, e eu acho que isso é fundamental. Concordo em absoluto. Concordo. Acho que eu próprio preciso de fazer mais dessas coisas, já tive. O facto de... E criar desconforto. Porque Sim, eu acredito só que crescemos no desconforto. Vou ter que voltar a dizer isto. Quando eu criei este podcast, eu criei-o de forma egoísta também. Primeiro, obviamente altruísta, porque quero partilhar com os outros aquilo que é o conhecimento em liderança e há aqui muita gente, como tu, que tem muita coisa para partilhar e, portanto, esta é a parte altruísta, mas a egoísta, já que há sempre uma parte que nos move de forma egoísta, é que eu iria aprender muito com quem está do outro lado. Portanto, eu já fui muito exigente comigo, continuo a sê-lo, mas em algumas áreas, portanto, tu consegues ser exigente em várias áreas. Algumas áreas eu fui descurando, por exemplo, deixei de fazer exercício, fazia de forma consistente. Já agora que há bocado estávamos a falar aqui. Mas eu faço porque lá está. Desafiaste, disciplina, motivação. Houve uma fase em que eu estava tão absorvido pelo trabalho e, atenção, já tive alguns sustos de saúde. Já tive um grande susto cardíaco. Pode ser que recentemente eu faço uma bateria de análises e descobri que estava ali com os índices cardíacos no máximo, ou seja, não reduz o treino, vai dormir mais um bocadinho, porque também sei onde é que eu estou a pecar, mas depois temos que fazer escolhas, claro. Não é? E eu, para treinar, tenho que criar objetivos, ou seja, eu estou a treinar porquê? Sim. Não é? Eu estou a fazer isto porquê? Posso dizer que na semana passada eu cheguei do Brasil na segunda-feira à noite, onde vim no voo todo a preparar slides da informação que tinha tido para depois, mais tarde, passar à equipa interna, no seu devido tempo. Cheguei desconfortável, aquela viagem económica, não é tantas horas, depois fazer escala. Na terça-feira fui dar consultas das 8 às 10, fui desafiado por causa de umas aulas na universidade, então preparei 200 slides, fora do horário de trabalho. Tive reuniões, porque estamos numa fase de reestruturação de algumas áreas. Preparei uma formação, um workshop que dei ontem na inauguração, entre aspas, um primeiro ponto de partida da Escola de Formação. Ou seja, foi uma semana extremamente desgastante. Ou seja, costumo dizer, só me apetecia atirar para o chão. Mas depois, esta semana, já faço uma melhor gestão, ou seja, obviamente, os slides já vão dar para o próximo ano, ou seja, é só uma melhoria contínua. Sim. E qual era o sentido de eu estar a perder aquelas horas de sono? Ou seja, eu sabia que estava a errar, do ponto de vista físico, mas sei que temos que semear para depois tirar... e acho que nós, estudando o cérebro, as pessoas estão muito por impulso. Agem muito a curto prazo. Tenho que ganhar muito rápido para ir de férias, e esquecem-se de tudo, às vezes, aproveitar a caminhada também, e para chegarmos a este objetivo, às vezes precisamos de... Sim. Eu já trabalhei e trabalho muito gratuito. Certo. E quero trabalhar cada vez mais gratuito. Ou seja, é sinal que, por exemplo, a crença do dinheiro. Antigamente, não é, o dinheiro, para mim, era uma crença. Hoje em dia, quase convivo com pessoas que têm muito dinheiro mesmo e leva-me a fazer, ok, se eu tiver muito dinheiro no futuro, eu consigo ajudar mais pessoas. Então o meu mindset, até em relação ao dinheiro, está a mudar. Não é? Vemos agora, no Rio de Janeiro, tenho um conhecido a doar e a fazer um trabalho fantástico, e porque tem dinheiro. Eu disse, se eu tivesse, se calhar até dava mais, não é? E parte do nosso propósito, o que é que nós estamos aqui a fazer, e olhando a primeira pergunta, o meu propósito é mesmo regenerar vidas. Eu sou feliz a ajudar os outros, eu sou feliz a dar, às vezes mais que a receber. Eu acho que faz todo sentido, a oxitocina mais libertada nessa altura, não é? Portanto, na prática, quando nós damos, nós somos recompensados, mesmo que a outra pessoa não nos possa dar nada material. Isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. Eu há uns tempos disse isso num contexto de um cliente, que eu queria doar 95% de toda a minha fortuna, que neste momento era quase zero, estou a brincar. Mas na prática, com o tempo, ou seja, o facto de eu querer atingir a liberdade financeira
é para ter a certeza de que, ponto número 1, o meu filho consegue ter algumas condições que lhe permitem estar mais folgado para assumir mais risco, diria. Segundo, para eu conseguir ajudar os outros, porque eu sinto-me um privilegiado, pá. Eu sinto que, sobretudo, pá, os meus pais, que não são de todo ricos, me deram muito, que foi uma educação incrível, amor, e portanto eu quero conseguir devolver isso ao mundo, não apenas com, obviamente, dinheiro, mas criando impacto, trabalhando também de forma gratuita, etc. Já o fiz, vou continuar a fazer e acho que esse é o caminho. Se nós dividirmos, por exemplo, eu tenho uma associação que se chama Mendezinho, dentro do ecossistema. E lá está, qual era a diferenciação? Ok, tenho que arranjar aqui algo que pouca gente faça, ou que ninguém faça, eu não conheço, e então fui afunilando muito para o projeto que se chama Cicatrizes da Vida, que é o que é que eu posso melhor fazer, não é? Ou seja, são as cicatrizes, e então, porque é que alguém carenciado não pode ter acesso? Então temos neste momento muitas crianças, fazemos muitas iniciativas em off, ou seja, porque e às vezes, hoje em dia, pedem-nos muito dinheiro, não é? Ou seja, ações, eu digo, não, eu já faço a minha, ou seja, eu já faço a minha contribuição. Eu acho que se nós todos fizermos um bocadinho de contribuição, um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, o mundo está melhor. E eu gosto de fazer a minha parte e vou para a cama descansado em relação a isso. Depois, eu adoro ver quem está à minha beira bem. Dá-me um gosto, ou seja, porquê? Quando está na mesma frequência, não é? Ou seja, se todos nós evoluirmos, eu não sou egoísta, pelo contrário. E gosto de ver, às vezes, até as pessoas melhor do que eu, para me criar desafios para melhor chegar lá e para melhor aprender. Tem essa virtude. Gosto muito de dar. Gosto muito de ajudar. Às vezes até é esquisito. Precisamos de mais pessoas. E gosto de dizer obrigado. Gosto muito de... E o obrigado, às vezes, é também essa possibilidade da pessoa confiar em mim. Isso. Concordo. Precisamos de mais pessoas assim no mundo, garantidamente. Nuno, eu estou a ver aqui o nosso tempo e a conversa está a voar mesmo. Eu ficava aqui mais horas contigo. Ainda nem falámos da parte clínica. Nós já fomos falando um bocadinho aqui na autoliderança, mas então deixa-me fazer-te agora uma pergunta mais direcionada para as outras pessoas, que é que tipo de características ou competências, o que tu quiseres, tu procuras naqueles que são os teus líderes nas várias organizações das quais tu fazes parte? Em primeiro lugar, que tenham um propósito e missão bem delineado com os meus. Isso acho que é o principal. Certo. Ou seja, porque é que eles estão ali. Segundo, que percebam o processo, que é difícil às vezes para chegarmos lá, não é? Porque às vezes temos que descer para subir. E depois é os people skills. Mas há muita gente que pode nos acreditar, é raro ver um currículo. É raro. Costuma-se dizer, contrata pessoas e caráteres e treina, porque as skills são fáceis de aprender. Ou seja, a tarefa em si, a execução, é o número de horas que vai decidir, não é? Agora, o caráter já é mais difícil. E esta harmonia vibracional de caráter, porque nós lidamos com a parte clínica, mesmo, eu costumo dizer, o departamento de comunicação, ou seja, eles não são departamento de comunicação, eles têm um papel crucial para nós podermos cuidar bem, ou seja, para chegar à mensagem certa. Correto. O propósito deles também é ajudar a regenerar vidas. Como a colaboradora de limpeza. Se ela não limpar bem, eu, graças a Deus, nunca tive uma infecção na vida, se ela não limpasse bem, ou seja, qual era o aspecto que tinha. Correto. Então, este ecossistema, as pessoas perceberem que todas são importantes para chegar àquele objetivo comum, acho que isso é o principal. E passando por ciclos. Eu acho que é isso que as pessoas não... É difícil de... Às vezes, aquele colaborador vai embora. É o seu ciclo, é a sua fase de vida, não é? Às vezes têm filhos, começam a ver a vida de outra forma, mas o principal é o caráter e o sentido de missão. Acho que isso é importante. E também o querer aprender. Ou seja, ter aquela vontade de ser melhor, porque nenhuma organização evolui se não for uma equipa e todos quisermos crescer. Já agora, porque abordas aqui uma série de assuntos que, na minha cabeça, dão aqui um alerta para a cultura organizacional, que no fundo é isto. É cultura organizacional. Como é que tu caracterizarias a tua cultura organizacional dentro do grupo? Tu notas que existem diferenças, que isto é comum, mas só para perceber a tua realidade.
Tu notas que existem diferentes culturas organizacionais em cada uma das marcas, ou tu conseguiste uniformizar isto tudo dentro do grupo de saúde Nuno Mendes? Não acredito em várias culturas, só acredito numa cultura. Perfeito, é Ponto. isso. É isso. E depois, esta é a cultura, quem está, quem não está, não está. É comum a todos, até porque a nossa organização, ou seja, quem está no produto, tem em contacto com as mesmas pessoas da comunicação, ou seja, o nosso ecossistema é uma componente organizativa para depois dar suporte às marcas, por assim dizer. Tipo serviços partilhados, no fundo. Exatamente. Agora, a cultura é exatamente igual. Perfeito. Exatamente igual. Okay. O caráter, os princípios, a humildade. Acho que é uma palavra, não é egocentrismo falar da humildade, mas é uma das principais características que eu gosto. E às vezes arrepia estar com aquelas pessoas que eu costumo dizer, a maneira de sentir, a maneira de falar, ou seja, porque tem que haver um certo equilíbrio dentro da equipa, ou seja, não há aquelas pessoas egocentristas que sabem tudo, não. Pessoas que com vontade de aprender, com um discurso humanista, acho que é muito importante. Nós lidamos com alta tecnologia, mas, por exemplo, a humanização é das características número 1 para mim. Ou seja, a maneira como fala, como atende, como toca. Certo. Ou seja, sou muito de olhar aos sentidos, como sorri. E isso orgulho-me da equipa que tenho, sinceramente. Perfeito. Agora faz parte o ciclo é agora que queremos passar por um novo ciclo, uma nova fase, que vai ser uma fase gira, vai exigir também da parte das pessoas que estão internas adaptação e perceberem qual é o próximo passo. Agora, há pouco falamos aqui dos ciclos, no fundo, tal como o Charles Darwin dizia, portanto, a adaptabilidade é mesmo a mais importante. Não são as espécies mais inteligentes nem as mais fortes que sobrevivem, mas sim as que mais se adaptam à mudança. Em relação aqui a duas perguntas finais para cumprirmos aqui mais ou menos o nosso tempo. O que é que tu vês então para aqui o futuro, não apenas do teu negócio, mas já agora da tua área, já que a tecnologia está cada vez mais ao serviço da população e das pessoas, sendo que a tecnologia só existe porque existem pessoas. E o que eu vou assistindo nesta área, apesar de eu não ser expert, portanto, é que cada vez mais nós vamos tendo aqui adaptações, designadamente, portanto, já hoje é possível fazer uma cirurgia a 400 km de distância, por exemplo, só com recurso a um computador e um software que assim o faça. Portanto, o que é que tu vês para o futuro de desafios e oportunidades para aproveitar? O futuro apaixona-me e lá está, a minha mente está, mesmo os estudos estão para lá. Em primeiro, percebermos que vamos passar por uma era que se vai chamar técnico-humanismo. O que é isso? O que é que as nossas tecnologias podem potenciar o ser humano? E, nomeadamente, vamos passar cada vez mais de um processo qualitativo para quantitativo. Um exemplo, tens a pele hidratada? Não. A pele está com esta percentagem de hidratação, ou seja, tudo vai se transformar em número para termos uma prática baseada em evidência para depois também proporcionarmos mais. Depois a inteligência artificial vai proporcionar uma velocidade e uma maior, e se calhar uma menor percentagem de erro. Porquê? Porque há um artigo novo, há uma informação num congresso, então eu por acaso tenho pessoas só para ir a congressos para trazer informação. Por exemplo, na semana passada tivemos 4 trabalhos num dos maiores congressos do mundo em Londres, nossos. E foi a coordenadora de investigação, a Tânia, porque estava no Brasil, ou seja, representar-nos. E então o que é que sucede? Há lá uma característica, através da inteligência artificial, numa fração de segundos, toda a parte clínica consegue ter acesso, porque há pessoas que estão completamente desatualizadas se não estudarem, ou seja, tem essas vantagens. Depois, percebermos, eu já percebi há muito, mas a nossa maior causa de doenças é o nosso estilo de vida. Certo. Não é a parte cardíaca. Não é. Porquê? Eu posso fazer uma boa alimentação para mim, eu posso fazer o exercício físico recomendado para mim, mas se eu durmo mal. Sim. Não é? Ou então até posso fazer estas 3 áreas bem, mas, por exemplo, se vivo num local onde existe a poluição ambiental muito de certos pós ou certa poluição, eu vou ter também processos nefásticos orgânicos. Então esta abordagem que se passou muito, eu gosto muito da parte de regenerar, porque eu estou aqui e está a haver trocas metabólicas, o meu corpo está a degenerar. Se eu der bons ingredientes, ele vai regenerar melhor. Se eu der bons pensamentos, ou seja, se eu der coisas positivas, se eu der pior pensamentos, se o meu ambiente for mais negativo, se os alimentos for pior, não é? Então vai degenerar. Então olharmos também para isso, que eu acredito que o mundo vai piorar.
Ao contrário, ou seja, eu vejo sempre o pior cenário. A guerra vai sempre aconteceu guerras, Sim, não é? vai continuar. O excesso de democracia também não é positivo. Se nós olharmos para as guerras, se nós olharmos para as equipas de alta liderança desportiva ou militares, ou seja, tudo tem que haver uma hierarquia, cada qual saber a sua função, nomeadamente de liderança. E a parte clínica é muito o olhar holisticamente, percebermos que, por exemplo, a saúde mental é das áreas mais importantes para não levar a certas patologias também muito físicas. A abordagem técnico-humana e estarmos abertos que 3 mais 2 são 5 e 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, não é? Ou seja, 5 1 dá 5, ou seja, há várias perspectivas para chegarmos às vezes ao mesmo resultado. E duvidarmos sempre, ou seja, o que é o certo e o que é errado. Porque toda a gente na área da saúde, se não está estudado não funciona. Eu costumo rir, porque as duas coisas mais importantes da humanidade não estão com certeza. Como é que o planeta Terra foi construído? Existem várias teorias, certezas não. O ser humano, como é que se começou, qual foi o primeiro ser humano e como é que se começou a reproduzir? Ou seja, então porquê é que queremos ter a certeza de tudo? Correto. Não é? E essa adaptação à mudança, esta mente cada vez mais aberta, percebemos que a universidade é para dar o básico, uma pós-graduação é para dar as coisas básicas e depois temos que explorar a área em que nós trabalhamos cada vez mais com especialidade. Porquê? Porque o ritmo é alucinante. Se eu soubesse de todas as áreas muito, era impossível. Porquê? Porque hoje, eu estou aqui, esta hora está a ser um artigo científico na área das estrias ou na área das cicatrizes. Ok, eu vou ter acesso agora de outras áreas da alimentação, já não sei. A informação é... Mas tem que saber o base. Isto é quase como... Fala-se muito dos skills, hoje fala-se muito nos people skills, ou seja, eu tenho que saber gestão emocional, não é? Liderança, autocontrolo, um bocadinho sobre a alimentação, ou seja, o cérebro, a biologia humana. E a saúde caminha um bocadinho para isso, ou seja, técnica humana, abordagem holística e percebermos que cada pessoa é uma pessoa e a saúde não é uma matemática, porque nós queremos, a minha dor de costas tem que ser tratada igual à do meu vizinho. Não, é a sua dor de costas, é as suas particularidades, você é completamente diferente e também às vezes custa passar essa mensagem, mas é o que eu acredito. Quando estavas a falar, portanto, aqui lembrei-me logo do Elon Musk, apesar de não ser alguém que eu hoje acho que seja um grande líder, face a forma como ele implementa a cultura organizacional neste momento, mas do ponto de vista de empreendedorismo é claramente uma pessoa toda a gente conhecer. E o que ele fez na altura com o SpaceX foi precisamente isso, ou seja, ele foi à base da questão. Ou seja, nós por norma tendemos a fazer analogia, o que ele fez foi os primeiros princípios, ou seja, perceber de que forma é que ele conseguia contrariar algo que a NASA basicamente achava que era a norma para conseguir criar, no fundo, um foguete para chegar muito mais barato, e ele reduziu, acho que 100 vezes o preço de custo, uma coisa assim. Bem, Nuno, tínhamos mesmo muita coisa para falar, mas eu vou-te só fazer aqui duas perguntinhas finais para nós concluirmos aqui a nossa conversa, que espero que depois seja retomada mais à frente e fora do registro de podcast. E que é o seguinte, que tipo de conselho é que tu darias a alguém que neste momento estivesse a iniciar aqui uma caminhada de liderança? Ou seja, o que é que achas que era mais importante ou que coisas seriam mais importantes para essa pessoa começar a apostar? Estudar comportamento humano, estudar pessoas, que é uma das áreas que na escola também nos ensinaram muito. Depois, fazer muitos case studies, porque as coisas estão estudadas, as metodologias estão muito estudadas, há umas que funcionam melhor, outras que não, mas a formação contínua, porque, regressando àquela frase, tudo é treino, é uma das coisas que lá está, mesmo perante a equipa, também tem que cada vez mais optimizar isso. E depois, nunca perder a sua essência, ou seja, perceber muito rápido qual é a sua missão e propósito. Também pode ir sofrendo alguma mutação. E é uma frase que eu uso muito, e também em relação ao Elon Musk e grandes líderes que eu cada vez mais sigo, por assim dizer, mas falo por mim próprio, que é, ok, há fases de confusão, porque absorvemos muita informação,
Mas cheguei a uma fase que eu uso isto, a simplicidade é a complexidade bem resolvida. E cada vez mais estou aí, ou seja, o simples bem feito vai funcionar. E a liderança é estudar... Na minha cabeça estou a repetir a tua frase. A simplicidade é a complexidade bem resolvida. Somos pessoas, cuidamos de pessoas, é o nosso slogan, regenerando vidas. É o que é, não existe estabilidade. Eu tenho algumas frases, alguns mantras muito bem enraizados para lá estar, para a minha automotivação. Somos pessoas, ou seja, temos que estudar pessoas. Porque é que às vezes queremos estudar muita matemática sem antes a base não estar? Então, hoje em dia, formação de liderança, formação em coaching, formação em PNL, formação nas várias áreas da saúde, em produtividade, em estratégias, criatividade, mas também tem tempo para pensar. Eu acho que é um dos grandes males da sociedade, e agora estudando grandes líderes, nós apercebemos que os grandes líderes estão a tirar uma semana só para pensar. Sim. Quem é ele, não é? Onde é que quer ir, como é que está a humanidade, case studios, e todos temos algo a acrescentar na nossa vida. Acho que somos todos importantes. O Jeff Bezos tinha uma talk em que ele falava que por dia ele fazia 3 grandes decisões, que era o que ele mais queria fazer. Portanto, tudo o resto depois era irrelevante. Se ele fizesse aquelas 3 grandes decisões por dia, estava perfeito. E nós vamos aprendendo com as nossas experiências, com os nossos erros, com a nossa vivência. Não é? Agora, se nós tivermos a mentalidade e o espaço que não sabemos tudo, que queremos aprender mais, acho que a nossa evolução vai ser maior, mas também nos vamos interrogar muitas vezes. Sim, concordo em absoluto. Eu acho que os super-heróis, não é? E até eu uso muito isso na Regerix, que é os super-heróis, não passam muitos anos animados. Porque, no fundo, todos temos as nossas vulnerabilidades. Nossa criptonite, como o super-homem. Somos pessoas. Acho que é isso que temos que entender. Para terminar aqui, como tu estás nesta área e como falas em regenerar, ao longo desta nossa conversa, um livro aqui andava a pairar na minha cabeça, que é o Homo Deus, do Yuval Noah Harari. E no livro ele diz-nos que o próximo grande objetivo da humanidade é a eternidade, ou seja, nós conseguirmos, basicamente... Longevidade, uma área que onde estudar muito. É isso, pronto. Estou a estudar muito. Inclusive há um milionário, ou multimilionário, que eu não estou a lembrar do nome dele, eu acho que é Brian, mas que ele está a fazer regeneração. Com o próprio filho, ou seja, fez a transfusão de plasma. Que ele está... Sim, lembras-te o nome dele, já agora por curiosidade? Eu penso que é Johnson. Pronto. Brian Johnson, algo do género. Que agora lançou o seu azeite próprio, etc. Ele faz... Pronto, ele está, no fundo, a reverter a sua idade. Eu também tenho um programa que está na minha página, no meu site pessoal, que é nunomendes.pt, depois temos do grupo, que é o programa Regenerar, e até comecei antes dele, só que lá está, não tenho tido muito tempo, que é fazer experiências em mim próprio. Tu há pouco falaste um bocadinho disso, não sabia que tinhas. Não porque todas as tecnologias que ele usa eu tenho, neste momento temos 290 tecnologias, posso dizer que vamos outra vez revolucionar essa área, porque estão a chegar muitos equipamentos. Todos os equipamentos que ele faz, ou que está a usar como experiência, eu acho que, lá está, como eu estou na parte clínica, acho que ainda posso superar. Isso. Eu ia-te perguntar se, de facto, primeiro, concordavas que o Yuval está a fazer a sua análise certa. Já percebi que há algumas questões potencialmente... Coisas positivas, negativas. Obviamente está ali muito marketing para chegar a um produto, não é? Ou seja, quem percebe de neuromarketing sabe o caminho que ele está a fazer. E se achas que esse é um caminho normal para a humanidade, que é a eternidade? Não gosto de falar da eternidade, porque é uma palavra, não é? Bastante complexa. Gosto de falar, aumentarmos a nossa esperança de vida com mais qualidade de saúde, qualidade de vida e com mais beleza. Eu que trabalho na área da saúde estética. Vai ser possível, sem dúvida, e quem está a seguir a ciência sabe disso. Eu que estou na área da suplementação, acredito vivamente todas as pessoas com os multi-estímulos, com as multitarefas, com a qualidade dos nutrientes que nós estamos a inserir, não é a quantidade, é a qualidade, está a ser cada vez menor, nós vamos precisar, por exemplo, tomar suplementação vitamínica. Eu vejo por mim, ou seja, não sei como é que aguento. Ok, tomo suplementação, sou rigoroso e cada vez mais conheço. Por exemplo, eu sei que na semana passada fui demasiado rigoroso comigo,
ontem, inclusivamente, deitei-me tarde, hoje já vou ter que respeitar o meu corpo, ou seja, saber ouvir e escutar o meu corpo. E a ciência vai evoluir, ou seja, a regeneração dos órgãos, a esperança média de vida vai aumentar. Agora, o que é que está a passar? Eu acho que vai descer um bocado, e os dados estatísticos estão a dizer isso, ou seja, com menos qualidade, por causa de toda esta complexidade que está a acontecer a nível mundial, e depois vai aumentar. Não sei até quanto é que vai esperar, mas, por exemplo, estudando as Blue Zone, não é? Nós sabemos que o que é que aquelas pessoas fazem tem um propósito muito bem definido, que é o que os faz levantar de manhã, movem-se, ou seja, não interessa se fazem exercício A ou B, ou seja, há um movimento, e o corpo humano foi feito para mover, e dão bons nutrientes com qualidade. Isso é o princípio básico. Depois, às vezes, nós sabemos que há pessoas que duram, no outro dia vi um estudo, 120 anos e beberam álcool, ou seja, lá está, estamos sempre a procurar, e eu acho que temos que cuidar, perceber que cada pessoa é uma pessoa, analisando esta evolução do ser humano. A parte tecnológica vai nos ajudar, a parte solar, a parte regenerativa. Agora, eternidade eu não acredito. Durarmos muito mais anos, não posso quantificar, isso sem dúvida, já a curto prazo. Isto é quase como a evolução da internet. Foi rápido, mas no fundo até foi algo demorado. E agora é exponencial, cada vez mais. E a inteligência artificial vai ser super rápido. E a longevidade, nós começámos a falar muito no anti-aging, hoje não, hoje fala-se na longevidade, que até é um termo que eu utilizo, é das áreas mais estudadas. Que já temos muitos cientistas todos os dias a trazer coisas cá para fora. Agora, acredito que tudo está muito dentro do nosso corpo. Nós não precisamos muito, às vezes, procurar coisas externas, porque o nosso corpo tem uma capacidade regenerativa. E se nós olharmos para os animais, se nós olharmos para as plantas, como é que eles se regeneram, estão lá muitas das respostas, não é? E olharmos que não é só alimentação, exercício, é todo o nosso ambiente. Por exemplo, uma das coisas que mais me preocupa neste momento é as alterações climáticas. Sem dúvida que não existe uma vacina. Não é? Como é que nós vamos resolver estas alterações climáticas rápidas? E não é só o plástico. Tem a ver, por exemplo, a organização de construções, não é? Ou seja, há toda também uma parte holística a observar que estamos, acho eu, a ser venulentos, estamos a ser muito, muito lentos. E isso tem um impacto também na saúde. Ou seja, a esperança média de vida, nós podemos estar aumentá-la, mas depois, se o nosso ecossistema também não for protegido, então é muito o conhecermos a nós, conhecer aos outros e conhecer o planeta. E eu acho que este ecossistema é que nos vai levar a uma maior longevidade. Não é só pensarmos na saúde e nos chips e etc., porque isso, sem dúvida, nós não vamos controlar, vai existir. Depois cabe às escolhas de cada pessoa qual é o caminho que deve fazer. Agora, eu acredito que as respostas estão no nosso ambiente. No nosso ambiente. Sem dúvida. Tenho pena de terminarmos para já esta conversa, mas vamos falar muito mais tempo garantidamente. Olha, para terminar e para te agradecer aqui, dar-te aqui o nosso miminho, aqui dos patrocinadores do podcast. Portanto, tens aí um vinho do Mãos e Irmãos, agora. Também. É bom, um vinho branco, é de Mãos e Irmãos. Nós temos aí umas bolachinhas que é da Cláudia Sá, que é CS Bolachas, que são muito boas, são basicamente sem glúten, apropriadas para celíacos. Ou seja, a evolução também da alimentação. Ela já patrocina desde o primeiro episódio, mas neste caso ainda faz mais sentido. E aqui uma caneca do episódio do podcast Três Líderes, para ficares com a mesma. Ou seja, olha, eu queria agradecer o convite. E foi uma conversa interessante, estávamos aqui horas, é bom sinal a conversar. Mas transmitindo assim uma última mensagem, acho que quem quer evoluir, há muita coisa, há muito conhecimento, mas acho que evoluímos uns com os outros. Acho que isso é a principal mensagem, mesmo os podcasts são importantes porque possibilitam isso, outras realidades que se complementam. Mas, no fundo, as pessoas não são muito diferentes umas das outras. É essa a conclusão. Cada vez mais é isso que eu vou vendo. Todos nós temos os nossos ideais, nossas... missões diferentes, cada qual tem que perceber, é isso. Muito obrigado. E obrigado eu. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Nuno. Malta, espero que tenham gostado deste podcast tanto quanto eu. Conhecer aqui o Nuno e perceber tudo que o Nuno está a construir, como ele pensa, a forma como ele está a mostrar ao mundo o que é que nós podemos fazer para melhorarmos. Acho que vale a pena toda a gente ouvir este podcast. Se conhecerem quem deveria ouvir este conteúdo, partilhem com eles, por favor. E já agora, para fazer com que nós cheguemos a mais pessoas,
para além de subscreverem este canal e colocarem um like, escrevam aqui um comentário para que possa ser recomendado. Entretanto, dizer novamente, e o Nuno trouxe aqui muito isto com esta conversa, que quando nós criamos aqui o podcast, o que nós queríamos mostrar aos outros é que toda a gente é capaz de ser líder se alocar o tempo e esforço necessário para aprender sobre esta competência. Portanto, para além de investirem tempo neste podcast, podem igualmente aceder a vários outros conteúdos, designadamente no nosso curso, entre outros, que podem fazer para evoluir nesta temática. Portanto, obrigado mais uma vez e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribe Líderes.